Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. Olá, meu querido, seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Hoje nós vamos estudar um tema especial. Tenho certeza que esse tema vai chamar muito a sua atenção e com certeza nós vamos crescer no conhecimento do nosso Senhor. O tema escolhido, ou na verdade o texto escolhido, está em Mateus, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, é conhecido como Sermão do Monte. No entanto, eu vou ler para você numa versão, há um tempo atrás eu comprei a Bíblia traduzida pelo Frederico Lourenço. Ela é tradução integral do texto grego. Então é um livro que tem apenas os 4 evangelhos. Depois você pode encontrar os outros livros traduzidos por ele também. Mas é a Bíblia, Novo Testamento, os 4 evangelhos, traduzido do grego por Frederico Lourenço. Então eu vou ler para você nessa versão e a gente começa o nosso bate-papo, eu falando daqui, você daí, e você pode ir pausando, pode ir se perguntando, porque o texto bíblico, o estudo dele acontece quando a gente começa a realmente olhar para o texto e pensar sobre ele, refletir sobre ele, questionar o texto bíblico, para que o Espírito Santo possa nos ajudar na caminhada. Então diz assim o texto, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, na versão do Frederico Lourenço diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e, sentando-se, vieram encontrá-lo os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, ensinou-os, dizendo: Bem-aventurados os mendigos pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que estão de luto, porque eles serão reconfortados. Bem-aventurados os gentis, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os esfomeados e os sedentos de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão alvo de misericórdia. Bem-aventurados os puros pelo coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você percebe que o texto é um pouquinho diferente, mas ele tem vários momentos ali que me impactam bastante. Vários momentos. A mensagem de Jesus era muito clara. O reino de Deus havia chegado. Você percebe isso no capítulo anterior, quando você estuda Mateus, o capítulo 4, ele vai falar no finalzinho do verso assim: o reino de Deus chegou. E a mensagem desse reino era: arrependam-se e creiam em mim. Ou seja, vocês precisam nascer de novo para que possam participar do reino de Deus. Muitas pessoas, na verdade, se arrependem e creem. E naquele tempo também se arrependeram e creram. Eles passaram a seguir os passos de Jesus e se tornaram discípulos de Cristo. Então as bem-aventuranças descrevem essas pessoas que disseram sim ao reino de Deus. Mas logo após declarar, que quem são os bem-aventurados, ou quem são os discípulos do reino de Deus, Jesus diz que eles são sal e a luz do mundo. Ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E aí novamente Roma está presente no discurso de Cristo e presente de maneira crítica. Por que isso? Qual era a cidade edificada sobre o monte? Qual era? Era Roma. Qual era a cidade luz? Era Roma. Quem levava luz aos povos? Era Roma. Qual era o evangelho anunciado naqueles dias? O evangelho de César, o imperador romano.
Mas Jesus, ele está confrontando tudo isso. Ele proclama em alto e bom som que ele é o verdadeiro Cristo, Senhor e Filho de Deus. Ele anuncia o evangelho do reino de Deus e diz que a verdadeira luz brilha sobre os seus discípulos e não sobre Roma. Os filhos do reino de Deus são a verdadeira comunidade iluminada. Ou seja, os discípulos de Jesus são a comunidade que brilha sob a luz de Deus. Mas estranhamente os filhos de Deus são os mais improváveis. Jesus, ele faz a esperança do mundo repousar nas mãos daqueles que o mundo despreza. O ministério de Jesus Cristo, meus amigos, ele começa na Galileia. O evangelista Mateus nos conta a seguinte história. Jesus foi para toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e das regiões do outro lado do Jordão. Mateus 4, verso 23 e 25. Então, perceber o texto aqui, as pessoas que Jesus chama de bem-aventuradas, elas são descritas como enfermas, doentes que padecem de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. Uma grande multidão de miseráveis e desafortunados. Ali, diante de Jesus, estava uma multidão de pessoas machucadas e feridas pela vida, mas também e principalmente pessoas oprimidas por Roma. Para você ter uma ideia, a Palestina de então era um território ocupado pelo Império Romano. Os judeus daquela época estavam sob a opressão e o jugo romano, e uma tirania de Roma pesava contra Israel. Aquelas eram pessoas sofridas e tiveram seus direitos usurpados, seus familiares mortos, assassinados e suas posses tomadas à força por Roma. Aquele era um território controlado e expoliado por Roma. As pessoas pagavam ao Império Romano impostos extorsivos. Aquela era uma multidão de gente sofrida, escravizada e pobre. Era gente miserável. Aquela era uma multidão de pessoas que não tinham a quem recorrer. Então, quando perceberam e discerniram que Jesus manifestava o poder de Deus, era natural que elas corressem para Jesus. Ele olha aquela multidão, senta-se numa postura própria dos rabinos de Israel e passa a ensinar seus discípulos dizendo que aquela multidão estava cheia de gente bem-aventurada. Isso soava como uma grande contracultura, porque Jesus ele aparece para literalmente confrontar o que Roma ensinava. Agora a expressão traduzida por bem-aventurado vem do hebraico ashrei. E ashrei é aquele que caminha. Então Jesus chama seus discípulos de ashrei, ou seja, aqueles que caminham. No Ocidente nós traduzimos bem-aventuranças por felicidade. Mas nada poderia estar mais distante do Evangelho de Jesus do que o conceito da felicidade da cultura ocidental. A felicidade, definida em termos de conforto, prosperidade, satisfação, realização de desejos, é algo completamente estranho ao conceito de felicidade da Bíblia Sagrada. Eu acho que isso vai chocar você como choca a mim também. A felicidade com o prazer e a ausência de dor e sofrimento é absolutamente alheia à cultura judaica e ao que Jesus chamaria de felicidade. Quando Jesus ele usa a expressão ashrei, traduzida por bem-aventurado ou feliz, ele está descrevendo aqueles que estão em marcha. Para onde marcham os discípulos de Jesus? Acho que você já respondeu aí. Para o reino de Deus. Na verdade, marcham no reino de Deus para o reino de Deus. Marcham no reino de Deus que já chegou para o reino de Deus que será consumado na eternidade. Bem-aventurados aqueles que marcham para o reino de Deus, felizes aqueles que realmente experimentarão as dimensões profundas da vida e as realidades mais extraordinárias da parte de Deus.
Essa é a bem-aventurança de Jesus. Ashrei, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus são expressões sinônimas que fazem referência ao Shalom da tradução de Israel. Shalom é o reino de paz e de prosperidade, o reino de abundância, de tudo para todos. Jesus está profetizando que felizes são aquelas pessoas que se sentem oprimidas pelos romanos, uma metáfora do reino das trevas e uma expressão do reino de Adão, mas que amanhã participarão do reino de Deus para onde marcham. Ou seja, felizes são aqueles que já colocaram sua esperança no reino de Deus e por isso já começaram a marchar em sua direção. As bem-aventuranças não são, portanto, uma lista de virtudes. Jesus não está dizendo, meus queridos, que as pessoas são bem-aventuradas porque são pobres de espírito. Não está elogiando os que choram e nem os que têm fome e sede de justiça, mas as bem-aventuranças descrevem a condição dos discípulos, não suas virtudes. Isso muda tudo. Os discípulos do reino de Deus são felizes, bem-aventurados, não porque choram, mas porque são consolados. Não porque são pobres de espírito, mas porque herdarão o reino de Deus. Os discípulos de Jesus são bem-aventurados porque são ashrei, ou seja, estão em marcha. Os discípulos de Jesus são bem-aventurados e felizes porque terão satisfeita sua fome e sede de justiça, alcançarão misericórdia e verão a Deus. A grande bênção dessas pessoas está no fato de que receberão um favor de Deus. Elas que marcham à luz do reino de Deus receberão seu favor e participarão do seu reino em plenitude. Os discípulos de Jesus, meus amigos, são aqueles desprovidos de tudo, porque tudo lhes falta. São pobres em espírito, e porque sua condição é de verdadeira miserabilidade, tendo sido espoliados e usurpados, tem fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça? Quem foi aviltado em seu direito, quem foi usurpado em sua dignidade, quem teve os seus bens, os seus valores, os seus tesouros tomados de assalto por um poder maior. A expressão mansos indica que aqueles que não têm vez nem voz, não têm forças para defender-se, gritam e ninguém escuta. Porque as multidões choram aos pés de Jesus, choram seus mortos. E por isso também têm misericórdia, são solidários no sofrimento. Quem são os pacificadores senão aqueles cansados da guerra? Os que promovem a paz gritam desesperados. Parem com essa violência, parem com essa matança, parem com essa conquista, com essa volúpia de conquista a custas de vidas humanas. Parem de sacrificar os seres humanos, parem de matar os nossos filhos. Pureza de coração não é uma virtude espiritual. Na verdade, toda a Bíblia diz que o que falta aos filhos de Adão é um coração puro. Essa pureza está mais próxima da ingenuidade e inconsciência simplória. Os discípulos de Jesus são vazios de arrogância e prepotência, são cientes de sua condição de penúria e necessidade. Justamente porque miseráveis e padecendo de toda sorte de males e sofrimentos, levantam os olhos para o céu e se abrem para o reino de Deus. Na tradição teológica latino-americana, há quem afirme que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres. Não me sinto confortável com essa crença, mas uma coisa é certa: os pobres fizeram uma opção preferencial por Deus, desde os tempos de Jesus, que sempre tratou com misericórdia e compaixão os que sofrem, mas criticou duramente os ricos e poderosos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos de Jesus, meus amigos, são aqueles que perderam toda a esperança no reino de Adão e se recusam a participar dos reinos dos Césares de ocasião.
Esses imperadores que se estabelecem na tirania, na força bruta, na opressão e na violência desmedida. Mas quem pensa que Jesus está fazendo apologia à fraqueza e à miséria, muito se engana. Quem acredita que os discípulos de Jesus são um amontoado de covardes, abandonados e coitados, está longe da verdade. Porque na verdade eles entram na marcha do reino de Deus e para o reino de Deus e abandonaram seu papel de vítimas e se tornaram protagonistas de um novo mundo. Tomaram nas mãos sua pobreza e miserabilidade, seu padecimento da injustiça e do abuso, sua lágrima de dor e de luto, seu coração misericordioso, seu amor pela paz e a pureza do coração, e redimensionaram tudo a partir da boa notícia do reino de Deus. Desde então, eles marcham pelo mundo como profetas de um novo céu e uma nova terra. E por isso são sal da terra e luz do mundo. São a esperança do mundo, pois sua salvação, meus amigos, não vem dos poderosos. Não vem de quem tem mais força, não vem dos ricos, dos encastelados, não vem dos imperadores. De onde vem a esperança e a solução para um mundo como o nosso? Vem daqueles que sofrem, daqueles que são oprimidos pelo mundo feito pelos poderosos. Vem daqueles que recebem a boa notícia do reino de Deus, dos que abandonam a condição de vítima e se colocam em marcha, crendo na boa notícia de que o reino de Deus prevalecerá sobre todos os reinos. São eles os que experimentam a metanoia, nasceram de novo e foram feitos por Deus a grande força capaz de promover mudanças na história, a partir da utopia que vai além, para além da história. Os discípulos de Jesus estão em marcha. Marcham no reino de Deus. Marcham para o reino de Deus. Marcham porque sua esperança os coloca em movimento. São pobres e despossuídos, mas não desistem de caminhar. Choram e clamam por justiça, mas não interrompem a marcha. Clamam por misericórdia e paz, mas seguem pacificadores no caminho da solidariedade. Podem ser considerados simplórios e vazios, de grandes ambições, mas marcham com os olhos fixos em Deus. Sim, esses conseguem ver a Deus. Você que está ouvindo, nós temos uma oportunidade. Uma oportunidade de marcharmos no reino de Deus e para o reino de Deus. E você que ouviu essa mensagem, você tem que tomar uma decisão. Assim como eu que estou gravando, tenho que tomar a mesma decisão. O que nós vamos fazer com a mensagem? O que nós vamos fazer com Jesus? Que você e eu possamos marchar rumo ao céu, rumo ao reino de Deus, porque Ele nos dá esse presente, esse privilégio. Por isso a minha oração é para que você aceite positivamente a esse convite, a esse chamado. E quando Cristo voltar, que essa caminhada que nós estamos hoje tendo para o reino possa ser uma realidade para cada um de nós. Tome essa decisão. E até o próximo episódio.